Quantas vezes já lemos um livro perturbador que acaba inspirando um dos maiores filmes de terror de todos os tempos e depois acabamos descobrindo que aquele era, na verdade, um caso verídico? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu contarei uma história direto dos estados americanos de Maryland e Missouri sobre um menino que acabou conjurando algo bem mais aterrorizante do que ele suspeitava ao tentar se comunicar com um ente querido recém-falecido. O exorcismo de Roland Doe. E como de praxe, eu já gostaria de pedir que você deixe um like neste vídeo e se você curte os tópicos trazidos pelo canal, eu peço também que você considere se inscrever, ativar o sininho de notificações para sempre saber quando sai vídeo novo por aqui e também para que você compartilhe seus vídeos favoritos do canal com amigos ou pessoas da sua família que você sabe que curtem esses tópicos. Mas só se vocês quiserem, é claro. E agora, sem mais delongas, vamos ao caso. Antes de começar, eu só quero frisar que, de novo, eu tô trazendo aqui um caso de exorcismo pra vocês, então se isso for um gatilho pessoal pra você, prossiga com cuidado, né, gente? É aterrorizante, eu já tô aqui preparada pra isso, tá? Com meu anjinho da guarda aqui, ó, no meu pescoço e com muita oração feita e Bíblia e tudo mais, tá? E similarmente ao que aconteceu no outro caso de exorcismo que a gente já cobriu no canal, inclusive eu vou deixar o link aqui no card pra vocês, se vocês tiverem interesse, o nome Roland Doe é, na verdade, um pseudônimo para pessoa que realmente passou por esses eventos. Os americanos geralmente usam o sobrenome Doe para indicar que a identidade de uma pessoa ou não é conhecida, caso se trate, por exemplo, do corpo de um indigente, ou para indicar que uma pessoa não quer que o seu nome real seja conhecido. No caso, o Roland tinha apenas 14 anos quando todos os eventos tiveram início, Então, para ocultar a sua identidade, foi dado a ele esse pseudônimo que nem a Anna Eklund. Mas a verdadeira identidade dele foi revelada um ano depois de sua morte, com então 86 anos de idade em 2021, e o seu nome real era Roland Edwin Hunkler. Porém, durante este episódio, eu trarei o nome Roland Doe, que é mais conhecido. E tudo teve início em 1948 em Cottage City, que se encontra no estado de Maryland, quando Roland acaba perdendo uma tia conhecida como tia Millie. Só que o Roland era extremamente próximo a essa tia e ela era a sua melhor amiga. E bem, porque a morte da tia Millie foi algo completamente de súbito, o choque da família já foi gigantesco. Agora imagina pro Roland, que tudo foi bem pior justamente porque os dois eram extremamente próximos. E agora vamos falar um pouco da tia Millie. A tia Millie era espírita, o que é super incomum nos Estados Unidos, principalmente naquela época, E ela amava aprender mais sobre ocultismo e, sobretudo, sobre o mundo espiritual e sobre espíritos. Então a tia Millie tinha não apenas um monte de livros sobre aquele assunto, como também, gente, ela tinha um tabuleiro de Ouija, O que, como vocês devem se lembrar do vídeo da Lenda do Compasso e do Copo, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link se vocês tiverem interesse, não estava necessariamente mais na moda desde o início do século XX. Então essa tia era um pouco exótica, E justamente porque o Roland era grudado na tia Millie, ela passou muito desse conhecimento sobre ocultismo pro menino, E também acabam ensinando a usar o tabuleiro de Ouija para se comunicar com espíritos antes de sua morte. O que nos leva para alguns meses depois da morte da tia Millie, por volta de junho de 48, quando, dentre os pertences da tia, o Roland acaba encontrando justamente o tabuleiro de Ouija dela. Pois bem, no dia que ele encontra o tabuleiro, o Roland tenta e tenta, mas não consegue obter nenhuma resposta, ou seja, ele não consegue obter nenhum movimento do tabuleiro, E ele meio que deixa o tabuleiro de lado e esquece dele. Só que alguns dias depois de ele tentar se comunicar com a tia usando o tabuleiro, uma série de eventos inexplicáveis começa a acontecer em sua casa. E o primeiro desses eventos foram sons de água pingando na casa, que era um som frequente e em intervalos contínuos. O pai do Roland começa a investigar todas as pias, as bicas do lado de fora, chuveiro, banheira e tudo relacionado à água dentro da casa, mas não encontra nenhuma origem para aquele som, o que leva então o pai a pensar que o barulho podia estar vindo do próprio encanamento da casa, E por conseguinte, então, ele chama o encanador depois de uma semana do barulho ali sem parar.
O encanador, por sua vez, não encontra nada em nenhum cano em toda a casa e vida que segue, né? Só que logo esses sons vão evoluindo para arranhões nas paredes e sons de murro no teto e também nas paredes, o que acaba vibrando toda a estrutura da casa, bem similares ao que eu ouço aqui no meu apartamento, né? E aqui eu vou resumir mais uma vez rapidinho os 4 estágios de uma possessão demoníaca para vocês, mas a gente já cobriu isso com mais detalhes nos vídeos do exorcismo da Anna Eklund e também no vídeo da residência dos Snedekers, que eu também vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E, gente, esses 4 estágios incluem a infestação, onde a casa ou o ambiente onde a pessoa se encontra começa a parecer mal assombrado, ou seja, sons estranhos são ouvidos, como arranhões e murros, né? E cheiros ruins são sentidos também, dando a sensação de que algo não está certo. No estágio de opressão, a pessoa começa a ter pesadelos e passar por eventos traumáticos e situações que acabam a isolando do seu grupo de apoio, levando a um estágio de grande sofrimento e angústia. Já o terceiro estágio se chama obsessão e a pessoa passa a se concentrar obsessivamente na presença demoníaca, né, com pensamentos negativos e, em alguns casos, até suicidas. Porém, nesses 3 primeiros estágios, orações e rezas podem curar uma pessoa que está sendo afligida por um demônio tentando possuí-la. Só que o 4º estágio é a possessão propriamente dita, onde a pessoa é completamente dominada pelo demônio, manifestando sintomas como força sobre-humana, leitura de pensamentos, né? Só o básico assim, e falas em línguas desconhecidas, e apenas uma reza e uma oração não vão fazer nada por ela, sendo que a vítima precisa de um exorcismo propriamente dito. Então, depois de começarem a ouvir aqueles sons de água, porradas na parede e arranhões, a família Hunkler pensou, bem, se não é um encanamento, tem que ser algum rato dentro das paredes ou coisa assim, né? Então, eles acabam chamando um exterminador, que também não consegue encontrar rato e nenhum outro animal que pudesse estar causando esses ruídos, né? E, nos meses que se seguem, a família para de ouvir esses barulhos. Que bom, né, para eles. Mas aí eles começam a ouvir móveis que se mexiam sozinhos, né? E quando eles iam verificar dentro do cômodo onde eles estavam ouvindo aquele barulho, os móveis realmente tinham saído de um lugar e estavam agora num lugar aleatório onde ninguém tinha os deixado, né? Até que eles começam a realmente ver esses objetos imóveis se movendo por si só, incluindo um dia em que a família estava na sala de estar assistindo TV e começa a ver o quadro com uma imagem de Jesus que ficava na parede deles, que começa a vibrar e aos poucos se mover descontroladamente, né? Eles olham para essa imagem que começa a se afastar da parede assim, como se uma força invisível estivesse socando o porta-retrato por trás. E o mais esquisito é que algumas dessas anomalias poltergeist começaram a acontecer em um ponto da casa que era oposto aonde o quarto do Roland ficava e que eles vão afetando de pouco em pouco objetos imóveis mais próximos do quarto, como se a força estivesse se movendo naquela direção, né? De caso pensado. Cruz credo. O que nos leva a uma madrugada específica, em 1949, quando Roland acorda atordoado e desesperado, gritando por sua mãe. Quando a mãe do Roland chega no quarto do filho, ela não vê nada, mas o menino tinha tido um pesadelo terrível e demoníaco e ele começa a descrever para a mãe tudo o que tinha acontecido no sonho dele. Só que esses pesadelos, gente, persistiram por várias noites, e sempre era o mesmo sonho terrível que se repetia. Então os pais do Roland começam a levá-lo a médicos, psicólogos e até mesmo psiquiatras para ver se não tinha nada de errado com a saúde do filho, né? E todos os médicos ali dizem a mesma coisa, ou seja, que o Roland estava fisicamente muito bem e que aquilo devia estar sendo ocasionado por algum tipo de estresse, né? História da minha vida, toda vez que eu vou no médico é a mesma coisa. Dali em diante, aos poucos, o quadro do Roland acabou se agravando e ele passou a se isolar cada vez mais do resto da família, né? Os próprios pais foram vendo que algumas marcas de arranhões roxos e coisas assim começaram a aparecer por todo o corpo do garoto. A mãe do Roland, então, ao ver esses arranhões e perceber que eles não estavam sendo causados por algum tipo de trauma visível ou físico, como alguém fazendo bullying com o filho ou coisa do tipo, né? Começa então a todo dia monitorar essas marcas, que estavam cada vez mais se concentrando em um ponto específico do corpo do Roland, que geralmente era o peito dele, né?
E ela pôde observar que esses arranhados começaram a soletrar a palavra Baldurn no corpo do menino. Nesse ponto, a família não sabia mais o que fazer e decidiu que melhor do que ir na igreja ou buscar por qualquer ajuda religiosa, eles tinham mesmo que pegar o tabuleiro de Ouija da tia Millie e tentar contactá-la do além como uma família. No que eles estão ali com o tabuleiro e começam a fazer perguntas, o pino do tabuleiro começa a se mexer sozinho na frente de todos ali presentes, né? Bem, não satisfeitos com o pino que estava se mexendo sozinho, os pais do Roland começam a pedir que o espírito que estava mexendo o pino provasse que ele era real. E isso, gente, mesmo com todo o barulho e os móveis se mexendo sozinhos dentro da casa, o que lembra que ainda estava acontecendo, né? Nesse mesmo momento em que os pais pedem para o espírito provar que ele era real, uma cadeira na mesma sala onde eles estavam é arremessada violentamente contra a parede oposta ao lado onde ela se encontrava originalmente. E os pais do Roland deixaram tudo aquilo bem esquisito, né? E viram que realmente se tratava de algo sobrenatural, mas eles não conseguiram uma resposta quanto ao que estava de fato acontecendo com o filho, né? Pelo menos não daquela entidade e não naquele momento. Isso porque no dia seguinte o Roland acorda com marcas de queimadura, dessa vez nas pernas. E quando a mãe dele vai ver o que essas marcas são, elas soletram a palavra St. Louis. E foi apenas depois desse incidente que a família, então, decidiu contactar o pastor da igreja luterana local, né? Que veio até a residência deles e orou na casa e também no Roland. Mas vocês se lembram que eu falei que, né, quando a vítima já tá no quarto estágio da possessão, de nada adianta a pessoa orar? Então, né? Só que no que o pastor estava ali orando no menino, ele viu as marcas por todo o corpo do Roland e vê que o negócio era sério mesmo. Então, o próprio pastor, que sabe que ele não é um padre, né, sugere que a família busque um padre, porque afinal de contas se tratava de uma possessão demoníaca real, e quem mexia com esse tipo de coisa era a Igreja Católica, né? Então, né? E no que o pastor está orando no menino, ele vê as marcas por todo o corpo do Roland e vê que o negócio era sério mesmo. Então, o próprio pastor acaba sugerindo que a família contacte um padre, porque aquilo parecia se tratar de uma possessão demoníaca de fato. Só que essa família realmente não queria ouvir esse conselho e decidiu que eles iriam se mudar daquela casa na esperança de que a casa é que fosse mal assombrada, né? E eu acho interessante que as marcas começaram a surgir no corpo do filho, mas naquele ponto eles ainda achavam que era só a casa que estava mal assombrada, né? É isso que eu chamo de otimismo. Eu queria ser otimista assim na vida. Enfim, adivinha então, gente, para onde eles vão? Eles vão morar com um parente, temporariamente, na cidade de St. Louis, no estado do Missouri. E essa é a casa clássica que nós conhecemos como a Casa do Exorcista, porque foram ali que os piores incidentes se passaram. Nas semanas que se seguiram à mudança, os pesadelos do Roland persistiram e ele estava cada vez mais depressivo e tentava se isolar de todos. Além disso, as marcas no corpo do menino também ficavam cada vez piores e o comportamento do filho também piorou. Os pais agora decidem então que realmente era bom seguir o conselho do pastor e contactam a paróquia local em St. Louis. E é aí que eles acabam entrando em contato direto com um padre chamado Padre Baldurn. A princípio, mesmo com a família descrevendo tudo o que tinha acontecido até aquele momento, o padre William Baldurn, que também era da ordem jesuíta, que nem o padre do episódio da Anna Eklund, não estava acreditando que se tratava realmente de uma possessão demoníaca, né? Porque apesar de ele ser religioso, ele era um homem prático e mais lógico, né? Só que ele viu que a mãe do Roland realmente estava muito desesperada e ele falou pra ela que iria na residência da família orar no garoto só pra acalmar aquela mãe. Só que no que ele vai até a casa, ele decide também levar um outro padre chamado Raymond Bishop pra tentar dar mais paz de espírito pra aquela família, né? E os pais então levam os dois padres até o quarto do Roland e eles se apresentam pro garoto e falam que vão rezar ali com ele. No que eles fazem então o nome do pai, o Roland já começa a gritar fora de controle e quando os padres param a reza e perguntam pro menino o que tinha acontecido, ele fala que ele estava sentindo uma dor, né, no peito dele, como se o peito estivesse ardendo em chamas. A mãe então imediatamente abre a blusa do filho e todos veem as mesmas marcas vermelhas aparecendo no peito do Roland em tempo real. E é nesse momento então que os dois padres percebem que ali tinha alguma coisa diabólica e começam a orar com mais fervor e vigor ainda, né?
E essa primeira oração deles acaba durando desde as 11 da noite até as 6 da manhã do dia seguinte. No final da oração, o Roland só apaga ali mesmo na cama e os padres então levam os pais para o lado de fora do quarto do filho e falam que achavam que aquilo se tratava sim de uma possessão demoníaca, né? Naquele momento, os padres prometem para os pais que eles se reuniriam entre si, né, e com oficiais da igreja para decidir o que eles tinham que fazer dali em diante e deixam a casa. Quando os padres então se reúnem no dia seguinte, eles concordam que o menino devia ser exorcizado e que os dois padres, o padre Raymond e William, fariam isso juntos. Claro que já imediatamente eles também escrevem uma carta para o arcebispo de St. Louis perguntando se eles podiam então prosseguir com o exorcismo. E eles são então autorizados, só que o arcebispo falou para eles que ele queria um relatório diário da condição do Roland, até para saber, né, se o menino estava melhorando e tudo mais. Então, o próximo encontro dos padres com o Roland e com a sua família ocorreu uma semana mais tarde. O padre William descreve no relatório dele que quando ele e o padre Raymond entraram no quarto do Roland para começar o ritual do exorcismo, a atmosfera já estava completamente gélida e o Roland começou a reagir imediatamente, agindo de uma forma estranha, né? Assim que ele viu os padres entrando ali para fazer o exorcismo. Os padres então pedem que o pai do Roland segure o filho, né, e mantenha-o ali contido durante todo esse ritual. E eles começam então o exorcismo. Durante todo o ritual, o Roland tentava se soltar e até a mãe e às vezes os próprios padres tinham que vir ao auxílio do pai do Roland, né, porque a força do menino era algo descomunal, como se ele fosse um homem adulto muito forte. E teve até um momento do exorcismo que o Roland conseguiu de fato soltar um dos braços e acabou quebrando o nariz do padre William, que, por ser o padre com mais senioridade, era justamente quem estava conduzindo o ritual. Novamente, após essa primeira sessão de exorcismo, o Roland só apagou na cama e até o ambiente pareceu estar menos pesado, né? Então tudo estava mais calmo, visivelmente, e os padres viram que tinha tido uma melhora significativa ali, né? Só com esse primeiro ritual. Os padres então saem do quarto e estão no hall de entrada se despedindo dos pais do Roland quando eles saem da casa. Imediatamente, o Roland já começa a esgoelar do andar de cima e continua gritando com toda essa energia do mundo por horas e mais horas, como se ele não tivesse acabado de sair de uma sessão de exorcismo, que, por sinal, durou horas, né? E na qual ele tinha gastado toda a sua energia gritando e tentando se soltar das garras do pai. Os pais então saem correndo até o carro dos padres e chamam eles de volta para dentro da casa, né? E depois de voltarem ao quarto do Roland, os padres pediram que o pai e a mãe agora segurassem o garoto juntos, né? Porque eles tinham que dar continuação ali ao ritual. E o Roland estava lutando com toda a força do mundo para poder parar esse exorcismo. Essa nova sessão, que foi basicamente uma continuação da primeira sessão de exorcismo, né, durou mais 4 horas. E, durante todo aquele tempo, o Roland ficou se debatendo e tentando se soltar. Depois dessas 4 horas, o Roland começou a demonstrar sinais de ânsia de vômito e pediu que a mãe dele abrisse a janela do lado da cama do Roland. E logo que ela abre a janela, o Roland sai correndo e vai até a janela e começa a vomitar um líquido preto e viscoso, né, que é bem nojento e fedido. Depois dele vomitar, o Roland então volta ao normal e se acalma por completo, né, mais uma vez. E foi nesse momento que os pais então bateram de joelhos no chão e começaram a agradecer pelo livramento do filho. Mas, gente, o diabo é ardiloso. E muitas vezes ele deixa uma vítima em paz para que o exorcista acredite que ele foi expulso, e aí depois as coisas só pioram. De qualquer forma, os padres então vão para casa, até porque eles estavam exaustos naquele momento, depois de quase 24 horas de exorcismo, né? E o Roland estava dormindo em paz. Então a família dele, né, tá ali naquele momento acreditando que tudo tinha chegado ao fim. E vida que segue, né? Só que essa paz reinou por apenas algumas horas, porque horas mais tarde o Roland começa novamente a espernear e acorda todo mundo da casa. Os pais do Roland imediatamente já ligam para os padres mais uma vez e pedem que eles venham até a casa porque da forma que o Roland começa a gritar ali no quarto, ele não para mais. Os padres chegam à casa por volta das 3h15 da manhã, ou seja, tinha sido por volta das 3 horas da manhã que o Roland tinha recomeçado a gritar,
De novo, aquela simbologia, então, da zombaria da Santa Trindade se repetindo aqui, né, gente? E quando os padres começam, então, essa nova sessão, novamente o Roland está agitadíssimo, tentando agredi-los, mas agora ele também começa a provocar verbalmente os padres, algo que ele não tinha feito até aquele momento. Os padres seguem com o ritual e às 6 horas da manhã exatamente, o Roland então entra em um estado catatônico. Ele simplesmente para de se mexer, fica petrificado, como se ele estivesse dormindo, só que os olhos dele estão abertos e arregalados, né? E dessa vez os padres decidem que ao invés de irem para casa, eles vão ficar ali por algumas horas para se certificarem mesmo que o Roland estava bem e que ele não ia voltar a gritar ou nada do tipo. Eles até conseguem descansar ali por algum tempo, né? Porém, às 8h30 da manhã, todos na casa começam a ouvir porradas na parede e o Roland começa a gritar mais uma vez. Eles já vão direto para conter o Roland, né? Até para ele não se machucar, e os padres retomam mais uma vez o ritual de exorcismo. Dessa vez, o Roland, que continua violentamente a se debater e tentar se soltar, começa também a ladrar e a falar com uma voz gutural, e uma segunda voz começa a vir de dentro do corpo do adolescente, similar ao caso da Anna Eklund. No mesmo momento em que as vozes começam a sair do corpo do Roland, a mãe dele olha para o filho e já não consegue reconhecê-lo. Era como se a fisionomia dele tivesse completamente escurecido e ele fosse uma outra pessoa, ou no caso, uma outra coisa. A mãe então se desespera, né, e tem que sair do quarto para se recompor porque ela estava chorando descontroladamente naquele momento. E nisso os padres continuam com o exorcismo até o Roland novamente entrar naquele estado catatônico. Antes deles irem embora, os exorcistas explicam para a família que eles tinham que recobrar as suas forças, né? E que também os padres iriam conversar com alguém da igreja sobre mudar o Roland, possivelmente, né, levando-o para um lugar sagrado, para que eles tivessem mais uma ferramenta, né, mais uma arma a seu favor para enfraquecerem os demônios dentro do menino. E isso, gente, porque aquele caso tinha sido o pior caso de possessão demoníaca que os dois padres já tinham visto em todas suas vidas. Eles também explicaram para os pais que o menino tinha que ser separado da mãe, porque o desespero que ele estava infligindo nela estava fortalecendo as entidades dentro dele. E os pais entram em contato com várias pessoas de dentro da igreja, e eles tentam levar o Roland para vários locais, até que eles finalmente conseguem autorização para levá-lo até um hospital da Ordem da Congregação dos Irmãos Alexianos, para que eles possam então tratar o Roland tanto física quanto espiritualmente. Os padres então explicam toda a situação para o diretor do hospital, que decidiu dar ao Roland um quarto com um leito privado, né, em um andar só para ele, e isso no andar de cima da ala psiquiátrica. Depois que o Roland é levado até esse local, os padres voltam na tarde seguinte ao hospital com um terceiro padre, que ainda era na verdade um seminarista naquela época, né? E o nome desse terceiro padre era Walter Halloran. Ele seria então o padre responsável por conter o Roland. O padre Walter também foi incumbido de conversar com o menino quando ele estivesse mais calmo ou em estado catatônico. E isso para que o Roland pudesse, né, ter um ânimo aí para poder lutar também contra essas forças que estavam tomando o seu corpo. E mesmo antes de entrarem no quarto do Roland, os padres já benzem o pai dele com água benta, assim como também eles se benzem, né, e salpicam água benta pelo quarto inteiro, colocando o frasquinho de água benta sobre o criado mudo. Literalmente, alguns segundos após o padre Raymond colocar esse frasco sobre o criado, o vidrinho voa e é violentamente tacado contra a parede oposta, se quebrando completamente. O padre Walter até chegou a dizer, em uma entrevista anos mais tarde, né, que foi justamente naquele momento ali que ele viu que aquele negócio era realmente sério, né? E naquele ponto, os padres Raymond e William estavam acostumados, então eles não deram atenção nenhuma para esse vidrinho de água benta e prosseguiram com o ritual. E foi aí que o Roland começou a xingá-los e a gritar. Como os padres realmente não estavam nem aí, né, nem demonstrando choque nenhum com o comportamento do menino, o demônio então decidiu se focar no padre novato. E um detalhe é que a mãe do padre Walter tinha morrido recentemente. E vamos lembrar que o padre Walter tinha acabado de se apresentar para o Roland minutos antes deles começarem com o ritual de exorcismo, então não tinha como o menino saber da morte da mãe dele, né, no caso da mãe do padre. Só que vocês se lembram que no quarto estágio de uma possessão, o possuído consegue ler os pensamentos das pessoas? Então, quando Roland finalmente para de gritar, ele vira o rosto completamente para o padre Walter e sorri maquiavelicamente, dizendo: "A propósito, sua mãe tá mandando um oi lá do inferno, onde a alma dela tá queimando viva."
E aquilo chocou, né, obviamente, o padre Walter, mas ele também ficou com muita raiva e decidiu que agora ele ia lutar contra esse demônio filho da p. Aquilo obviamente chocou o padre Walter, mas ele também ficou com muita raiva e decidiu que ele ia lutar agora contra esse demônio dentro do corpo do Roland. A sessão durou até que o Roland novamente entrasse em estado catatônico e apagasse completamente no leito. E os padres então saem do quarto, né, com o pai do Roland e decidem que a melhor ofensiva era o ataque. Eles então combinam que iam voltar já no dia seguinte e realizar mais uma sessão de exorcismo. E vocês lembram, né, que o exorcismo em si, ele leva aí bastante tempo, né, como alguns meses e às vezes até anos, né? E isso para que todas as forças demoníacas saiam por completo de um corpo. Só que, já no dia seguinte, o Roland está muito mais forte e violento, né? E todos os padres e o pai do Roland estavam tentando segurá-lo. Mas ele conseguia se soltar e ficar interrompendo o exorcismo a todo momento. E tudo isso enquanto ele gritava com várias vozes diferentes e xingava os padres, trazendo à tona segredos que só eles sabiam. Porém, como mesmo com essas interrupções os padres não paravam de tentar exorcizá-lo, o Roland começou a cuspir neles, e novamente não se trata de uma saliva normal, mas sim de algo preto e viscoso com um cheiro terrivelmente pútrido, né? Que nem no caso da Anna Eklund. E como isso também não impediu que os padres cessassem o ritual, o Roland então, com sua voz normal de menino, se vira de novo para o padre Walter e fala: "Por favor, você tá me machucando." O padre Walter então teve pena do garoto e acabou diminuindo a força com que ele estava segurando o Roland. E bem nessa hora, o menino soltou o braço que o padre Walter estava segurando e deu um soco na cara do seminarista, quebrando de novo mais um nariz aí no processo. Como o nariz do padre Walter estava sangrando muito, né, eles decidem encerrar o ritual naquele dia, até para que ele pudesse buscar auxílio médico, né? E também porque só os três não conseguiriam conter o Roland sozinho, né? Só que, gente, depois de várias sessões diárias no hospital, sem sinal de melhora nenhum, os padres começaram a perder a esperança de que eles iriam conseguir salvar o Roland. Mas eles sabiam que eles não podiam desistir agora, né? Porque senão o demônio se fortaleceria. O comportamento do Roland sempre piorava a cada sessão, começando, né, com aqueles gritos que foram o primeiro evento comportamental, por assim dizer, e escalando para ataques físicos, xingamentos, cuspes, né? E tem um ponto que o Roland chega até a começar a urinar nos padres e no próprio pai, tipo uma modalidade olímpica de urina ao alvo. Sem falar, né, que todos os móveis do quarto sempre se moviam durante os rituais, e isso para tentar acertar algum dos 4 homens de alguma forma. No 18º dia da estadia do Roland no hospital, com os padres fazendo rituais de exorcismo todos os dias, o menino pede uma caneta e um papel, porque ele queria dizer algo. Ao receber então esses materiais, ele escreve no papel que ele era o próprio Satanás, e que dentro de 10 dias ele mandaria um sinal para provar. No mesmo momento em que ele termina de escrever aquilo, o Roland começa a gritar, agonizando, e o número 10 começa a ser talhado no peito do adolescente. E isso na frente dos padres, né? E foi só nesse ponto que os padres descobriram, gente, que o Roland nunca tinha sido batizado. Então o padre William pede permissão para os pais e para o garoto para batizá-lo já no dia seguinte, e o Roland deixa, né? O batismo realmente acaba fortalecendo o menino, né, e acalmando ele também, só que isso por 10 minutos. E o Roland continuava bravo, gritando dia e noite, e os padres prosseguiam com as sessões dia após dia. Em uma dessas sessões, outra palavra apareceu marcada no peito do menino, que era a palavra saída, e a condição do adolescente vai se deteriorando cada vez mais. Numa certa noite, o Roland, com as vozes demoníacas, vira para os padres Raymond e William e fala: "Vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum enquanto estiverem esquecendo de usar aquela palavra." Os padres ficam encucados, né, com esse aviso, e após terminarem então o ritual naquela noite, eles dão uma olhada mais detalhada naquele livro de exorcismo típico que os padres têm. Aparentemente, o padre William, gente, estava esquecendo em todas as sessões de falar a palavra Senhor, tipo, ó, meu Senhor, Deus, né, entendeu? E, na 10ª noite depois de o Roland, então, escrever aquela mensagem no papel, os padres se encaminham até o hospital, mais uma vez com o pai do Roland, e quando eles chegam lá, eles já percebem que todas as luzes do andar onde o menino se encontrava estavam apagadas. Eles então se encaminham até a recepção e a recepcionista começa a chorar
e falar que ela estava extremamente assustada porque várias coisas sinistras tinham acontecido naquele dia no hospital. Os padres chegam no andar do quarto do Roland e já começam a sentir um cheiro de enxofre muito forte. E quando eles abrem a porta do quarto, o Roland começa a xingá-los e gritar mais uma vez, só que agora em latim, uma língua sobre a qual o adolescente não tinha conhecimento nenhum. Na verdade, ele só falava inglês mesmo, né? Só que ele também começa a se comunicar com os padres em latim, gente, com frases completas. E em uma dessas frases era ele falando para os padres que aquele era o sinal do qual ele tinha falado dias antes, lembra? E o padre William fala, então prova que é você aí dentro, Satanás. E o Roland, gente, toca na estola do padre e ela se desintegra completamente, virando apenas fiapos que caem do ombro do sacerdote. E aquela noite foi de longe a pior de todas. Os padres prosseguiram com o ritual, fortificando as suas orações e o exorcismo, mas o Roland tá tão forte que ele consegue quebrar um dos metais do leito da cama e tenta esfaquear o padre William. Só que o padre Raymond consegue segurar o braço do menino a tempo, né, graças a Deus, e ele não consegue atacar mais ninguém. Naquela noite também, o Roland começa a ameaçar os padres e, no meio do ritual, do nada, ele começa a levitar da cama em direção ao teto, né? Todos os homens, então, morrendo de medo, soltam o Roland e ele continua subindo, né? E é então que um dos padres fala, olha, a gente precisa pegar ele e colocá-lo de volta sobre a cama, né? O que todos, morrendo de medo, conseguem finalmente fazer. E eles então amarram o Roland na cama e continuam o segurando para tentar contê-lo, né? E aquela sessão toda, gente, durou 7 horas. Mas, no fim, o Roland, finalmente com a sua voz e comportamento normal, ofegou bem profundamente e disse que tinha visto o próprio Arcanjo Miguel com sua espada flamejante atacando Satanás e o enviando de volta às profundezas sombrias do inferno. Imediatamente após proferir essas palavras, o Roland então desmaia, exausto, e naquela noite deu para perceber que era realmente ele que estava dormindo profundamente, diferente das outras várias vezes que eles terminavam um ritual, né? Ao todo, o exorcismo dentro do hospital durou 28 dias, mas finalmente, aos poucos, o Roland foi voltando ao normal. Ele não mostrou mais sinais de possessão e os padres, obviamente, continuavam visitando para se certificar de que tudo estava bem com o menino, né? E o Roland conseguiu viver o resto dos seus dias sem mais interferências demoníacas na sua vida. E ele morreu, como eu disse no início do episódio, aos 86 anos de idade em 2021. E bem, né, gente, por conta de todos esses eventos, dos gritos na casa e no hospital, e também provavelmente por conta de eles terem levado o Roland Doe até o hospital, realizando então o exorcismo em um lugar público, o caso de Roland Doe acabou se tornando informação pública. E os padres e a própria Igreja Católica ficaram meio que difamados por terem deixado que detalhes da vida pessoal de uma criança de 14 anos fossem vazados para a imprensa, né? E claro que ninguém sabia realmente o nome do menino, mas se você conhecesse um garoto de 14 anos que veio de Maryland e faltou 28 dias de aula, né, e tinha uma tia que tinha acabado de morrer no ano anterior, com certeza não ia ser difícil descobrir quem tinha sido o real Roland Doe. E ao ler uma matéria sobre a sua história, William Peter Batley se interessou imensamente no caso e conduziu então uma série de entrevistas com os padres envolvidos para se certificar de que aquela história realmente envolvia uma possessão verídica, né? E foi só então que ele publicou seu livro O Exorcista, em 1971, que conta a história da possessão de um menino de 11 anos chamado Regan McNeil, que acabou sendo a inspiração para o filme de mesmo título, adaptado para o cinema também pelo próprio William Batley, né? E esse foi um dos casos mais bem documentados de possessão demoníaca até hoje, porque vocês se lembram que o arcebispo tinha pedido um relatório diário do que estava acontecendo com o Roland, né? E com certeza é e continuará sendo um dos casos mais assustadores e substanciais de evidência de possessão demoníaca de toda a história. Mas eu queria saber de vocês, acreditam na história do Roland Doe? Lembrando sempre que se tiverem algum relato sobrenatural ou história de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail ou uma mensagem pelo Instagram, que estão sempre na descrição de todos os vídeos e poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Bom, eu já vou pedindo de novo para vocês que estão me assistindo até agora deixarem um like aqui no vídeo, se inscreverem no canal,
ativarem o sininho de notificação e também compartilharem os seus vídeos favoritos com amigos que curtem esses temas. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e até a semana que vem. Mas antes, lembrem-se, se virem um tabuleiro de Ouija que pertencia a uma tia morta, deem ele para algum vizinho e voltem para casa em paz.